Fala, nação rubro-negra. Respira fundo, porque hoje tem muita coisa acontecendo no universo do Mengão e cada detalhe mexe com o clima dentro e fora do clube. A sensação é de que a temporada virou uma enxurrada de acontecimentos importantes, daqueles que mudam planejamento, roteiro, ambiente e até a forma como o torcedor enxerga os próximos passos. E quando a gente fala de Flamengo, nada é pequeno, nada é simples, nada passa despercebido. Cada fala, cada movimento, cada escolha vira assunto, gera expectativa e alimenta aquele sentimento que só o rubro-negro conhece. A mistura de orgulho, cobrança, paixão e aquela fome interminável de ver o time sempre no topo. Sempre disputando, sempre brigando pelos maiores títulos. A notícia que mais balançou a torcida nas últimas horas veio do próprio Bruno Henrique, que abriu o jogo e deixou claro que está vivendo uma fase de reflexão profunda. Ele falou do último ano de contrato, disse que sente que o ciclo está chegando perto do fim e que existe, sim, a possibilidade real de se despedir dos gramados depois de cumprir esse vínculo. É inevitável que isso mexa com o torcedor, porque Bruno Henrique não é só um jogador. É um símbolo de uma era vencedora, um nome que marcou finais, clássicos, temporadas inteiras e momentos inesquecíveis. A forma como ele fala da relação com o clube mostra o quanto essa história é grande, pesada, intensa, construída com raça, gols, títulos e entrega. Dá para sentir que ele está dividido entre o amor pelo Flamengo e a percepção de que o corpo começa a dar sinais de que o encerramento pode estar próximo. O torcedor, claro, reage com carinho, com saudade antecipada, com aquele desejo de ver o camisa 27 jogando mais tempo, mas também com respeito por tudo que ele fez vestindo o manto. E enquanto o futuro de Bruno Henrique segue sendo pauta, outra situação começa a ganhar força dentro do clube: o desconforto declarado de Everton Cebolinha. O atacante foi direto ao dizer que não está satisfeito com a sequência curta de jogos e que quer conversar com a diretoria para entender o que o Flamengo planeja para ele na próxima temporada. É um discurso que acende alerta, porque Cebolinha viveu fases de altos e baixos, alcançou bons momentos recentes, mostrou evolução e, mesmo assim, sente que ainda está distante do espaço que imagina merecer. Essa insatisfação pode virar pressão, pode virar conversa longa, pode virar decisão. Quando um jogador importante expressa publicamente que está incomodado com o tempo em campo, a diretoria precisa agir rápido, porque isso afeta planejamento, ambiente e perspectivas de elenco para os próximos meses. E é claro que o torcedor acompanha tudo com a expectativa lá em cima, tentando entender se essa será uma questão pontual ou o início de um processo que pode levar a uma mudança de rumo na carreira do jogador. Enquanto isso, o clube já está totalmente focado na preparação para o torneio internacional que se aproxima. A logística foi ajustada. A programação está traçada e a comissão técnica decidiu poupar praticamente toda a equipe principal do duelo contra o time do interior. A ideia é clara. Desde o embarque antecipado até o período de adaptação ao fuso horário, tudo foi desenhado para que a equipe chegue descansada, concentrada e pronta para encarar partidas eliminatórias que não permitem erros. A diferença de horário é pesada, mexe com sono, rotina e desempenho. Então, o planejamento foi montado com antecedência para evitar qualquer surpresa. A comissão técnica não quer perder um minuto de preparação e sabe que a margem de erro nesse tipo de competição é mínima. Cada treino, cada hora de descanso, cada ajuste conta, e o Flamengo não está disposto a dar espaço para falhas que possam comprometer o rendimento.
A sensação dentro do clube é de que a vitória recente no campeonato nacional tirou um peso enorme das costas do elenco. O clima de tranquilidade permitiu priorizar essa viagem sem precisar colocar em risco jogadores que vêm de uma sequência desgastante. Agora, o foco está totalmente voltado para esse desafio que mexe com o imaginário de qualquer torcedor rubro-negro. A expectativa é grande, o olhar é atento e a pressão por desempenho é ainda maior, porque cada jogo é final. Cada partida define sobrevivência, cada detalhe pode mudar completamente o rumo da campanha. No meio de tudo isso, Felipe Luiz segue vivendo o início da trajetória como treinador da equipe principal. A relação dele com o elenco é forte, construída ao longo dos anos como jogador e agora se transforma nesse novo papel. Mais maduro, mais analítico, mais desafiador. O presidente do clube elogiou publicamente o trabalho e deixou claro que deseja renovar o vínculo do treinador. Felipe, por sua vez, respondeu que também quer ficar, mas explicou que só agora, após a maratona de jogos decisivos, vai conseguir sentar, conversar e resolver os detalhes que ainda estão pendentes. Ele entende o tamanho do desafio. Sabe que assumir o comando técnico do Flamengo é abraçar expectativas gigantes e ainda assim demonstra uma tranquilidade que impressiona. Típica de quem viveu grandes momentos dentro de campo e agora carrega essa experiência para o lado de fora. A definição desse contrato é mais um ponto importante para o torcedor, porque estabilidade na comissão técnica significa continuidade no trabalho. Visão a longo prazo, aprimoramento do estilo de jogo e uma preparação mais sólida para enfrentar as competições que estão por vir. A diretoria sabe disso, o elenco também, e os próprios torcedores já demonstram confiança nesse início promissor, mesmo com a consciência de que ainda há muito para evoluir. E enquanto o treinador responde com calma à pressão natural do cargo, dentro do clube outra fala chamou a atenção. O presidente fez declarações firmes ao comentar a postura de alguns críticos externos, especialmente aqueles que insistem em tentar diminuir as conquistas do Flamengo. Ele rebateu provocações. Respondeu de forma dura e deixou claro que o clube não aceita qualquer tentativa de desqualificar títulos, desempenho ou trabalho realizado ao longo da temporada. Foi um discurso que agradou parte da torcida, acostumada a ver críticas injustas vindas de fora, e que reforçou o sentimento de união interna. Principalmente após as falas recentes de profissionais que tentaram colocar questionamentos sobre as conquistas do time. Esse clima todo mostra como o Flamengo vive um momento intenso, cheio de decisões importantes, mudanças estruturais, negociações delicadas e expectativas altas para o que está por vir. O torcedor acompanha tudo de perto, vibra, se preocupa, cobra, mas, acima de tudo, acredita. Porque com o Flamengo é sempre assim. Quando um capítulo termina, outro começa imediatamente, e sempre com emoção, turbulência e aquela chama eterna acesa no peito da nação. E seguindo nessa montanha russa de acontecimentos que parecem nunca dar descanso ao torcedor, a situação do elenco para o torneio internacional vira praticamente um capítulo à parte na preparação do Flamengo. Enquanto o time de garotos se prepara para encarar o compromisso doméstico, a delegação principal vive uma rotina completamente diferente, marcada por ajustes, estudos, preparação física específica e muita conversa interna. A comissão técnica tem repetido diariamente que não existe espaço para distração, que cada atleta precisa estar mentalmente pronto para enfrentar um ambiente totalmente novo, com clima diferente, campo diferente, pressão diferente e um formato de disputa que não permite absolutamente nenhum deslize.
Isso cria um ar de concentração absoluta dentro do grupo, algo que fica evidente até na postura dos jogadores durante os treinos e nas entrevistas recentes, nas quais todos deixam claro que sabem da responsabilidade e da expectativa que a torcida deposita nessa viagem. A adaptação ao fuso horário sempre foi um dos grandes desafios para times brasileiros que disputam competições em locais tão distantes. E não é à toa que o planejamento do Flamengo foi montado minuciosamente. Jogadores já foram orientados a mudar gradualmente a rotina de sono antes mesmo do embarque, começaram a ajustar a alimentação, horários de repouso e até atividades leves para minimizar o impacto da mudança brusca de ambiente. Essa preocupação vem da experiência acumulada não só por quem já esteve nesse país em outras competições, mas também pela equipe de profissionais que analisou dados, estudou jogos e conversou com especialistas para montar um cronograma que permita ao elenco chegar em boas condições. Em competições curtas e eliminatórias, um detalhe tão simples quanto acordar cansado pode ser suficiente para desequilibrar a partida. Então, a comissão técnica trata esse assunto como prioridade absoluta. Dentro do elenco, os jogadores mais experientes têm exercido um papel fundamental nessa preparação. Eles conversam com os mais jovens, orientam, explicam como lidar com pressão, como filtrar informações, como manter o foco mesmo longe de casa. A presença de líderes naturais dentro do grupo cria uma segurança emocional que faz diferença em viagens longas, e esse aspecto humano tem sido tão trabalhado quanto o aspecto tático. Felipe Luiz, mesmo como treinador, transmite a tranquilidade de quem viveu inúmeros momentos decisivos enquanto atleta, e isso influencia diretamente na confiança do elenco. Ele conversa individualmente, observa expressões, entende que cada jogador reage de forma diferente ao peso da responsabilidade e adapta sua abordagem de acordo com o perfil de cada um. O Flamengo sempre viveu de elenco forte, mas também sempre viveu de mentalidade forte. E essa combinação é justamente o que o clube tenta preservar para os próximos desafios. Enquanto o foco principal está na viagem, o clima interno também segue agitado pelas definições envolvendo o futuro de jogadores importantes. O caso de Cebolinha, por exemplo, ainda repercute de forma intensa. A insatisfação expressada por ele divide opiniões. Uma parte da torcida entende que a cobrança por mais minutos é justa, principalmente pela fase técnica que ele vem apresentando, enquanto outra parte acredita que a falta de sequência tem relação direta com momentos nos quais o rendimento caiu e que o jogador precisa conquistar esse espaço dentro de campo. A diretoria observa tudo com calma, mas sabe que esse tipo de situação precisa ser resolvido antes que vire algo maior, principalmente porque o elenco não pode carregar ruídos internos num período tão decisivo. Uma conversa franca precisa acontecer. E o tom dessa conversa pode definir se o jogador vai permanecer e buscar seu espaço, ou se as portas vão se abrir para uma possível negociação. Já o caso de Bruno Henrique tem um impacto emocional muito maior, porque envolve uma trajetória marcante, construída com gols decisivos, títulos históricos e uma identificação rara entre jogador e torcida. A possibilidade de aposentadoria deixa muitos torcedores apreensivos e começa a abrir uma reflexão sobre como será o Flamengo sem uma das suas figuras mais emblemáticas da última década. Mesmo que ainda não exista uma decisão definitiva, a fala do atacante pesa, porque mostra que ele já começa a enxergar o fim da carreira de forma concreta. Isso cria um efeito emocional no elenco também, já que muitos jogadores têm Bruno Henrique como referência técnica e de liderança.
Um jogador que viveria mais um ano de contrato, buscando talvez uma despedida digna, agora se torna protagonista de um capítulo que mexe com a memória afetiva da torcida e com o planejamento de médio prazo do clube. A questão contratual de Filipe Luís também segue como tópico constante nas conversas entre direção e comissão técnica. O treinador tem sido sincero ao admitir que não teve tempo nem cabeça para sentar e discutir detalhes, mas reforçou que quer continuar no comando. Essa transparência transmite confiança tanto para o torcedor quanto para os dirigentes, que veem nele não apenas um profissional promissor, mas alguém que conhece profundamente o clube, entende sua cultura e sabe como lidar com a pressão gigantesca que envolve a função. A renovação, caso confirmada, cria uma sensação de continuidade e reforça a ideia de que o Flamengo quer construir um trabalho sólido, não apenas reagir a resultados imediatos. O planejamento para a próxima temporada depende diretamente dessa decisão, porque é a partir dela que se define a filosofia de jogo, o tipo de reforço necessário e até o perfil dos jogadores que se encaixam melhor na ideia do treinador. No meio desse turbilhão, as falas vindas da diretoria continuam repercutindo. O presidente do clube fez declarações firmes ao rebater comentários externos que tentam diminuir a grandeza do Flamengo e minimizar suas conquistas recentes. Essas falas servem tanto como resposta direta quanto como recado para quem insiste em insinuar que os títulos não tiveram mérito. A torcida, acostumada a ouvir críticas pesadas vindas de fora, recebeu as declarações com orgulho e sensação de defesa institucional. O clima dentro do clube é de união, de resistência e de confiança no trabalho que vem sendo feito, mesmo com as inevitáveis turbulências que envolvem uma temporada tão longa e tão intensa. A vitória recente no Campeonato Nacional ainda ecoa nas arquibancadas e dentro do vestiário, trazendo uma leveza que não existia até poucos dias. Parecia que um peso enorme havia sido retirado das costas do elenco. O título trouxe mais do que alegria. Trouxe tranquilidade para seguir o planejamento sem pressões extras. A comissão técnica sabe que isso faz diferença na preparação para o torneio internacional, porque um time menos tensionado tende a render mais. Tende a pensar com clareza, tende a executar melhor. Não há mais aquele desespero por um resultado que definia um rumo. Agora existe foco total, mas sem a carga emocional que poderia atrapalhar. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol carioca amanheceu tomado por um burburinho daqueles que mudam o rumo das conversas em botecos, redações e redes sociais. Circula nos bastidores a informação de que o Flamengo teria fechado a compra de 100% do Maracanã por algo em torno de 1 bilhão. A notícia, ainda tratada como rumor, vem ganhando força entre dirigentes, conselheiros e até fornecedores que costumam saber das movimentações antes de qualquer anúncio oficial. O tom de urgência se espalhou quando fontes próximas ao clube garantiram que a negociação teria ocorrido em um ambiente extremamente reservado, com poucas pessoas envolvidas e cláusulas de confidencialidade rígidas. No entorno da Gávea, ninguém confirma abertamente, mas também ninguém nega, o que só alimenta a sensação de que algo grande está por vir. Há quem afirme que documentos já teriam sido trocados e que a operação incluiria não apenas o controle do estádio, mas também áreas anexas que hoje servem para eventos e operações comerciais.
A especulação abriu espaço para discussões acaloradas. Alguns veem a possível compra como um movimento ousado, capaz de transformar o Flamengo no único clube do país dono de um templo esportivo desse porte. Outros levantam dúvidas sobre impactos políticos, custos de manutenção e até sobre a reação de rivais, especialmente aqueles que utilizam o Maracanã com frequência e que podem se ver obrigados a renegociar condições ou até buscar novas casas. Há também um componente emocional que mexe com a torcida. A ideia de ter o Maraca para chamar de seu toca diretamente na identidade rubro-negra, que há décadas associa suas maiores glórias ao estádio. Não à toa, influenciadores, comentaristas e antigos jogadores já começaram a comentar, ora comemorando, ora pedindo cautela, até que tudo seja oficialmente esclarecido. Até o momento. Não há pronunciamento formal de nenhuma das partes envolvidas, mas o silêncio geral só deixa o rumor ainda mais barulhento. E, enquanto não surgem confirmações, o assunto segue crescendo nos corredores do futebol, como um daqueles segredos que todo mundo conta baixinho, mas que ninguém consegue, ou quer, esconder por muito tempo. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!